Boa noite, amado irmão, amada irmã. O pastor Celso, ele me avisou agora no finalzinho da tarde que ele não ia poder estar ministrando a palavra nesta noite. Então, que ele está, com compromissos lá na igreja dele. Então, eu estarei ministrando a palavra nesta noite. Amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, hoje o Senhor vai estar falando de vaso, dos passos, dos 7 passos para se fazer um vaso, que hoje em dia nós vemos tantos vasos sendo levantados, totalmente despreparados, amados? Então o Senhor vai falar conosco, falando dos vasos, os vasos de Deus, Como é que o oleiro, os passos que o oleiro dá para se construir um vaso. A Bíblia, amados, relata em determinado tempo que a nação de Israel estava caída em pecados. Isso não é muito diferente dos dias de hoje, amados. E como Deus não tem prazer na destruição de seu povo, embora muitos ainda acham que se está passando uma prova, se morreu, se caiu no fundo do poço, ainda culpam a Deus por isso, mas Deus não sente prazer na destruição do seu povo. Bom, nessa época ele ordenou que o profeta Jeremias, nós conhecemos bem essa palavra, trouxesse uma palavra de arrependimento. Aí Deus, o que ele fez? Ele levou Jeremias à casa do oleiro para ele observar como era fazer um vaso. Deus queria mostrar para o profeta o processo todo que o oleiro usava na construção do vaso. E semelhantemente, Deus, usa para restaurar os seus escolhidos em meio ao seu povo. Amém, irmãos? Então hoje, talvez você esteja passando por certa etapa e o Senhor está apenas te consertando, para você ser um vaso de honra. E a palavra de hoje, logo após a palavra estarei orando, a palavra de hoje se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao 6. E diz assim a palavra. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te fareis ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que percebeu bem a seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, a casa de Israel?
diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Vamos orar, amados, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Maravilhoso Deus eterno e glorioso Pai, estamos, Senhor, mais uma vez aqui, Pai, diante de Ti, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Pai, pois só Tu és santo, santo, santo. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros, pecados, falhas, Senhor. Pedimos, Senhor, que a Tua palavra entre em nossa mente, o nosso coração, Senhor, como faca de dois gumes, Senhor, separando juntas de medula. Te pedimos, Senhor, que o Senhor arranque todo impedimento de recebermos a Tua palavra, os Teus ensinamentos, de estarmos em intimidade contigo, Pai. Arranca, Senhor, toda a trave da mente, todas as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos. E se por acaso, Pai, o nosso coração estiver endurecido, quebranta agora, Pai. Que o Senhor venha ministrando a cada palavra. Que a Tua palavra seja transformadora em nossas vidas, Senhor. Quanto a mim, Senhor, usa-me como quiseres, Pai. Estou, Senhor, à Sua disposição. Que o meu eu venha cair agora, Pai. Mas que o Senhor venha crescer em mim. Senhor, quero ser canal de bênçãos na minha vida e na vida dos meus amados irmãos e irmãs. Usa-me, Senhor, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. Oh, palavra gloriosa, vou estar lendo novamente ela. Amém? Palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Então, veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ó glória! Aleluia! Amados, somos o barro e o Senhor é o oleiro. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos faz vasos de honra na sua casa. Viu, amados? Não é o homem, não é a mulher, não é a pastora Fátima. É o Senhor. Através da sua palavra, através desses 7 passos aqui, que o Senhor veio nos dar nesta noite, amém? O primeiro passo qual seria? O primeiro passo, amados, é a escolha do barro. Fala da escolha divina. O homem é escolhido mesmo antes de ser um vaso. Segundo os geólogos, existem centenas de variedades de barro no planeta. Mas apenas, amados, apenas 8 tipos servem para fazer um vaso. Sabia?
Olha a quantidade, muitos tipos de barro, mas só 8 servem. O oleiro conhece cada tipo de barro. Para uma boa construção, essa escolha é fundamental. Amados, o Senhor já me conhece, o Senhor já te conhece. Ele sabe se você vai ser um barro bom, uma argila boa, que vai dar um bom vaso ou não. Mesmo aquele que por acaso vem até se quebrar no meio do caminho. Mas o Senhor, Ele conhece a qualidade daquele que Ele escolhe para fazer o barro. Amém? Vamos para o segundo passo. O segundo passo é o quê? É peneirar, tirar do barro as pedras, as raízes, os galhos secos, o lixo. Esse processo, ele fala do novo convertido. Quando sai do mundo, inicia o discipulado, começa a aprender a palavra de Deus. Mas também fala de um tempo muito doloroso, quando o oleiro inicia o processo de limpeza das coisas do mundo na vida do crente. Amados, como é doloroso quando o Senhor está nos limpando. Nós vivemos uma vida toda enganados, sendo enganados, nos enchendo de lixo a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. De repente, a gente aprende que nada daquilo que a gente viveu era verdadeiro, que tudo aquilo era falso, era mentira. E para tirar isso de dentro do nosso coração? Vou dar um exemplo, que é um exemplo que a gente mais vê. Aquele que vem com vício, que fuma ou que bebe. De repente você aprende que aquilo não agrada a Deus. Que o teu corpo é santuário do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. E para parar de fumar? Para começar a fumar é rapidinho. Para começar a beber é mais rápido ainda. Que ainda os outros chamam, vem aqui tomar uma, né? E para parar? Porque você tem que tomar uma decisão. Não tem essa coisa de 50%, né? Infelizmente a gente vê alguns lugares que não tem problema nenhum, né? Você está fazendo isso. Mas não agrada a Deus. Deus não quer isso para mim, para a sua vida. Para você ter o seu corpo glorioso que vai para o céu, seu corpo tem que estar limpo desde aqui da terra. Porque tudo a gente comete aqui na terra. Por isso que tem ligação no céu, amado. Então nós temos que nos limpar de todo pecado. E dói, amados, dói. Porque você sofre, por exemplo, você perdeu um vício. Se é de bebida, às vezes a pessoa vai parar até no hospital por causa disso, né? Abstinência de droga, abstinência, a pessoa sofre demais. E ao contrário do que muita gente pensa, vício não é sem vergonhice, amado. Vício é algo que o inimigo põe e controla a pessoa através disso. Então vamos orar para aqueles que estão lutando contra todo vício. Amém? Bom, então nós estamos no segundo passo, onde o Senhor está tirando toda a sujeira da vida do crente. O Senhor também tira as pedras do orgulho,
as raízes da amargura lá do mundo, os galhos secos das frustrações e decepções da vida, e ainda o lixo que retrata o pecado da vida do homem, que era isso que eu estava falando. As pedras do orgulho, quanta gente que chega em Cristo com o nariz lá no teto. E o Senhor quebra tudo isso, viu? Tudo isso. As raízes de amargura, de mágoa, né? De coisas que passaram já. Passou, amados. Minha mãe usa muito um ditado que fala assim, que não adianta chorar pelo leite derramado. Acho que todo mundo conhece esse ditado. E não adianta mesmo, se você chorar o leite vai voltar para dentro da leiteira, não. É a mesma coisa que aconteceu lá atrás. Não adianta você ficar choramingando por um episódio que aconteceu lá atrás. Ergue a cabeça e vai, sai andando. Olha, que nem o louvor, segura na mão de Deus e vai. Deixa isso para trás. Deixa na mão de Deus. Se tiver que ter alguma justiça naquilo que aconteceu lá atrás, deixa que o Senhor vai cuidar, vai viver a sua vida. Olha para frente, anda para frente. Você não pode ficar andando para trás. Você não é caranguejo, caranguejo não é que anda para trás. Não, você não é caranguejo, anda para frente, olha para frente. Vai em busca da felicidade. Planta bons frutos hoje para colher amanhã boas coisas. Que nenhum mal há de te acontecer. Frustração, decepção a gente tem em todo momento. Porque as coisas não são como nós queremos, amados. Amém? Vamos lá para o terceiro passo. O barro, ele passa por um período. Só um minuto, irmão. Um período mais doloroso. Aquilo que antes era visto como torrões seco, quem já viu barro deve saber, né? Fica parecendo umas pedras secas, né? Uns torrão seco, duro, que até machuca se jogar em alguém. Ele vai ser umedecido com água, depois pisado e ainda amassado pelo oleiro. Amados, o segredo de uma boa cerâmica, de um bom vaso, é quando a argila é bem amassada. Amados, nós somos essa argila aí, viu? Às vezes você não entende, você fala, meu Deus, mas como eu sou pisado, amassado, massacrado. Glorifica a Deus aí. Glorifica a Deus aí, porque Deus está te formando um vaso. E um vaso de qualidade, um vaso de primeira. Esse terceiro passo, que a argila é molhada, pisada e amassada, imagina a pisada. Ele fala do tempo em que o homem estava com seu coração duro e ressecado pelo vento seco do mundo. E quantos de nós vêm para Deus com o coração tão endurecido, e tem muitos que continuam com esse coração endurecido, hein? Sempre vê o pior, sempre vê o ruim. Esquece da palavra que a gente tem que olhar com os olhos bons. Mas agora ele está sendo irrigado e umedecido pela água da palavra de Deus, a água viva. Deus está umedecendo esse torrão duro. Mas em seguida, ele recebe as primeiras provas. Ele será amassado pelo oleiro.
Isso é necessário para dar sustentação e liga no barro. Porque senão não vai dar para fazer o formato do vaso. Esse processo fala da fé do cristão e da perseverança em meio às provações. Quantos amados irmãos, amadas irmãs de nós que na primeira provação pula do barco? Quantos achamos que o Senhor não está conosco só porque estamos passando provações? Isso porque o Senhor falou que no mundo a gente sofreria aflições. Nós temos que ser perseverantes. Perseverantes. Quando o Senhor deu este ministério, comunidade evangélica, perseverai, é nisso. É isso que o Senhor colocou no meu coração. Que nós temos que ser perseverantes na fé, amados. Perseverantes. Vamos para o quarto passo. O quarto passo é o período de curtição. O barro, ele é submetido um longo tempo sozinho, coberto por uma lona, com o objetivo de extrair toda impureza ou bolha de ar para adquirir uma consistência maior para não trincar. Amém? Até que chegue no ponto de ser formado um lindo vaso. Amados, o vaso, quando nós construímos um vaso de argila, ele não pode ser poroso. Porque você vai pôr água dentro do vaso para pôr flor, você vai fazer um monte de coisa, guardar coisa, levar o azeite. Se ele tiver poroso, além de trincar, ele pode vazar o que tem dentro. Entendeu, amados? Ele não pode ser poroso. Então ele vai para esse período de curtição. Essa etapa, para quem tem uma chamada de Deus, é o tempo mais difícil do homem esperar. Esta fase do barro coberto fala do período do anonimato. O barro sozinho é o tempo que o obreiro passa na solidão. Mas é exatamente nesse tempo que o oleiro divino, Deus, nosso Deus maravilhoso, extrai da vida do homem todos os sonhos e desejos da antiga vida. Como assim, pastora? É porque a tua vida não te pertence mais, amado. Viu, amada? Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, o que acontece? Nós devolvemos para Ele o nosso livre-arbítrio. Agora, quem dirige a nossa vida é Deus. E a vontade dele para conosco é boa, perfeita e agradável. E não tem essa coisa de, eu quero, eu tenho que ser assim, tem que ser assim. Não tem que ser, tem que ser como Deus quiser. Você pode até ter um desejo, falar com Deus, mas Deus irá te dar se isso fazer parte do plano que Ele tem na tua vida. E não pense que você vai ficar triste, que você não vai ser feliz se você não conseguir aquilo que você, o teu eu, o eu humano, deseja. De repente você conseguir, você seja até infeliz por causa disso. Porque Deus sabe o que está lá na frente, na sua vida, você não sabe. E Deus, Ele dá bem mais do que pedimos e pensamos, amados. Calcula aí o seu maior desejo, aquilo que você fala assim, nossa, mas isso é demais, será?
Ele vai dar muito mais que isso aí que você está pensando. Viu? Muito mais do que tudo que você quer aí falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus vai te dar muito mais. Basta estar na direção dele. Basta verdadeiramente você se entregar ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Bom, quando o Senhor extrai tudo isso, é para que possa respirar o oxigênio do céu. E será esvaziado das bolhas do orgulho que faz trincar a verdadeira essência da vida cristã. O tempo de espera tem um prazo diferente para cada barro, como também depende do vaso que o oleiro vai fazer. Amados, tem aquele tempo que né, a gente se questiona. Mas, meu Deus falou que eu tenho que chamar de pastor, de missionário, de evangelista, né? Mas nada acontece, eu não vejo, eu vejo gente que se converteu depois de mim, já aí é pastor e comigo, nada. Amado, você está aí no quarto passo, você está na curtição. Enquanto não sair essas bolhas do orgulho, não sair o teu eu, você não vai estar apto a ser transformado em vaso, viu, amados? É difícil entender isso. A gente fica triste, a gente chora, a gente fala, mas ninguém está me vendo, eu estou aqui louca para fazer a obra, mas ninguém me enxerga. Mas é isso, você está na curtição. Calma. Entrega verdadeiramente a tua vida, as tuas vontades nas mãos do Senhor. Quinto passo. Após um longo período que o barro é preparado, o oleiro coloca sobre as rodas. E em um curto espaço de tempo nas mãos do oleiro, ele recebe a forma de um vaso, conforme a vontade do oleiro. O oleiro forma o vaso de acordo com a sua vontade, não é a nossa, tá? Esta é a etapa do longo período de preparo do barro e do curto prazo para a formação do vaso. Isso fala sobre o ministério do obreiro. Amados, quantos que estão em ministério errado, não é ministério igreja não. Estou falando no ministério pessoal. Que o Senhor quer levantar na intercessão, mas a pessoa acha que tem que ser pastor, pastora. O Senhor quer levantar pastor e está na intercessão, também ao contrário. A pessoa o desejo dela é ser pastor, mas o Senhor está chamando para o ministério de missões. Amados, o Senhor faz o vaso do jeito que Ele quer, viu? Ele levanta o vaso para aquilo que Ele está te capacitando, não para aquilo que você acha que é capacitado. Sexto passo. Depois do vaso ficar pronto, ele é colocado para secar na sombra, até que ele se enxugue e fique resistente ao teste do forno, que aumenta a intensidade aos poucos, até que fique uma fornalha ardente. O período de descanso do vaso se refere à proteção do Senhor. Então, o Senhor te coloca sob as asas dele, ou seja, debaixo de suas asas. Ele está te protegendo, porque ainda não chegou
a prova do fogo não, da fornalha não, irmão. Você está protegidinho do Senhor. E agora vem o 7º e último passo. E é o mais difícil de suportar, viu, irmão? E como é, viu? A gente, às vezes, irmãos, né? As ovelhas, até mesmo os obreiros, olha lá, o pastor, a pastora em cima do altar, né? Bem vestido e falando as coisas de Deus. Acha tão bonito, fala, não, eu quero ser pastor. Amados, se todos soubessem o que nós passamos, olha, seriam muito poucos os que gostariam de ter o chamado pastoral. Por causa daquilo que nós passamos, mas depois, isso é para o nosso próprio bem. Mas é bênção, viu, irmãos? Não desiste, não. Quem está querendo ser pastor, vá se capacitando, vai entrando em intimidade com Deus, vai se conectando cada dia mais com Deus e menos com o mundo. Deixa o mundo para lá. Amém? Então vamos falar do 7º passo. Nenhum vaso o suportaria sem ter passado por todos os outros passos. Não dá para pular passo, viu, amado? Não pensa que você vai estar lá no primeiro passo e já vai por último, porque não vai aguentar. Você não vai aguentar. O vaso é colocado dentro do forno e é aquecido gradativamente. Chega no final em altas temperaturas. E quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica bonito e forte. É nessa hora que ele é purificado de toda impureza interna não aparente. Coisinhas que ainda ficaram, que ainda não saíram. Além disso, ele é transformado para ser sempre um vaso útil. Sempre ser um vaso útil. Imagina lá a fornalha de fogo lá do livro de Daniel. A mesma coisa é com o vaso. E queima, viu, irmão? Queima. Mas é o Senhor derramando todo o fogo dele, o fogo do Espírito Santo sobre nós. E a obra terminada vira uma obra linda na vida daqueles que, seja no chamado que for. Amados, não pense que você é o porteiro e você não tem valor, porque quem tem valor é só o pastor. Não pense que você está lavando o banheiro, você não tem valor, você é menos que o pastor. Não pense que você está na intercessão, na recepção, você tem menos valor, porque você não é pastor. Amados, nós somos um corpo, cada um tem a sua função, não é assim no nosso corpo? O pé foi feito para andar, a mão foi feita para trabalhar, pegar, a cabeça para pensar, o coração para bombear o sangue, o rim para filtrar o sangue. Muda aí o lugar desses órgãos todos, para ver se a pessoa vai continuar viva. Para ver se tudo vai dar certo. Não vai, amados. E a mesma coisa na igreja. Não é porque o irmão está lá na porta de porteiro que ele não tem valor. Ele tem muito valor para Deus. A palavra do Senhor diz que mais vale uma alma do que o mundo todo para Deus. Todos temos importância para Deus.
todos, e ninguém é mais do que ninguém, não. O Senhor nos ama, o Senhor é Pai. O pai, ele pode ter o quê? Uma afinidade maior com um filho ou com outro que tem mais, né, de um filho. Pode ter um pouquinho mais de afinidade com um ou com outro, que é mais do jeito dele. Mas jamais ele vai amar mais um do que o outro. O amor é igual. A afinidade pode ser diferente, mas o amor é igual. Ele mata e morre por causa do filho. Não é assim? Deus é nosso Pai, amado. Deus, ele faz tudo por nós. Ele, Deus, é o oleiro. O profeta Jeremias foi levado à casa do oleiro e observa moldar o barro. Deus mostra ao Jeremias que ele é o oleiro. O barro, ele não se molda sozinho. Se você pensa que sozinho você vai aí se aperfeiçoar no chamado que você quer exercer, você está errado. Você não se molda sozinho, é Deus que molda. Apenas Deus tem o poder para guiar a nossa vida conforme vemos lá em Jeremias, do 6 ao 10. Nós somos o barro. Claro que na mensagem de Jeremias o povo de Judá representa o barro. Porém, não erramos ao aplicar isso à nossa vida, pois nós somos o povo de Deus, que não está nas mãos de alguma força invisível ou de um destino secreto, pois está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que dirige pacientemente a nossa vida, procurando realizar sua vontade. O oleiro, ele trabalha com paciência o barro e modela com ternura. Glórias a Deus, aleluia. Amados, a vida é a roda do oleiro. O oleiro gira a roda e apenas ele controla a velocidade dela. O tempo pertence a Deus. Como cristãos, nossa vida não é controlada pelo acaso ou pela sorte, mas por Deus. Ele determina a circunstância da vida que nos moldam. A desobediência é o defeito. São as rachaduras do vaso. Seria maravilhoso se o barro sempre se entregasse às mãos do oleiro. Mas isso normalmente não acontece devido ao pecado. O profeta viu o vaso defeituoso se quebrar nas mãos do oleiro. E o oleiro fez um outro vaso, com o mesmo barro. Ele não pegou outro. E assim é conosco. A gente quebra, a gente desobedece, a gente peca, o oleiro vai lá, quebra tudo, a gente passa todo aquele primeiro processo novamente, até chegar a hora de sermos feito vaso. E aí ele vai fazer tudo de novo. E se você quebrar de novo, ele vai fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até uma hora que não vai dar mais. Que é a hora que Jesus Cristo vir nos buscar. E não adianta. Você está quebrado. Você não é vaso de honra para o reino dos céus. E as provações, amados, é o forno. Nenhum vaso tem qualquer utilidade até passar pelo forno. O calor enrijece a beleza. O calor enrijece e embeleza o vaso e aumenta
sua utilidade e valor. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Quantos de nós estamos no forno, né, amados? Quantos de nós estamos no forno, queimando? Mas isso, amados, nos vai deixar duros. Isso, amados, nos vai embelezar espiritualmente, viu, amados? E vai aumentar nossa utilidade. O Senhor vai usar mais e mais nós a cada dia. A vida tem seus fornos. O Senhor sabe exatamente quanta provação podemos suportar. Como diz lá em 1 Coríntios, no 10, versículo 13, que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Oh glória, oh Deus tremendo, né? Os cristãos que levam vidas protegidas fora do forno do Senhor perdem muitas bênçãos de sua graça que os que estão dispostos a sofrer com Cristo e por Ele recebem. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Maravilhosos 7 passos. Difíceis são, mas é o Senhor que é o oleiro. Nós somos apenas o barro. Então, cada prova, cada dor que o irmão, a irmã estiver sentindo, pense em que fase você está para ficar pronto como vaso de honra para o Senhor. Que fase? Em que fase está a sua preparação de vaso? Hein? Você está sendo amassado, você está sendo curtido, você está na roda do oleiro, você já está no forno. Em que fase que você está? Dê glórias a Deus em tudo. E procure cada dia mais você tirar o pecado da sua vida, o erro da sua vida. Procure dar graças em todo momento por tudo aquilo que Deus te faz. Para você ser um vaso de honra, você precisa passar por esses passos. Não dá para pular passos para você ficar pronto. Todos devemos passar por esses passos. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus eterno e glorioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, Pai. Pelo Senhor falar conosco, Senhor. Nos ensinar, nos exortar, Senhor. Que esta palavra seja transformadora em nossos corações e que o Senhor continue nos ministrando. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Eu creio que irá mudar a minha vida, como irá mudar a vida de cada um dos meus irmãos. Nos fará entender melhor a fase em que estamos passando. E sabemos que deserto é lugar de passagem e não de morada. Muito obrigada, Senhor. Abençoa esta semana que se inicia hoje.
Continua conosco, Senhor, nos protegendo, Pai, nos abençoando. Que a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor incondicional esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, coloquem suas mãos em posição de recebimento. Amém? Maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e todos nós dizemos amém. Abraça aí o irmão, a irmã que está ao seu lado, a pessoa que está ao seu lado, abençoa a vida dela, mesmo que ela não entenda, mas abraça do mesmo jeito e profetiza a bênção em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amo os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus. Aqui é a pastora Fátima e estaremos juntos novamente na oração da manhã. Amém? Deus abençoe a todos. Boa noite.